quero que valorize. Todos somos crianças de lugar. Eu quero que valorize o que você é. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. A ficar sofrendo no Senhor, esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus poderoso por todas as coisas. Em nome de Jesus, teu amado Filho e nosso Salvador, aquele que derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário para a remissão do pecado, todos aqueles que nele creem. Pai, em nome dele, pelo poder do teu Santo Espírito, nos reunimos aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra, a oportunidade do teu Santo Espírito fala conosco, na profundeza do nosso coração, para nos dar um projeto de vida para esse dia de hoje e, quem sabe, para essa semana. Nós, inclusive, estamos iniciando o mês, seja também para esse mês, mas tudo em conformidade com o teu querer e tua vontade. Pai, nós adoramos o teu nome, reconhecemos, Pai, a beleza da tua grandeza, do teu poder, da tua graça e do teu amor. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Pai, conceda transformação de vida cada dia da nossa caminhada. O sangue de Jesus seja sobre a nossa vida, para a repreensão de todo o poder das trevas, todo o engano, tudo aquilo que possa, Pai, estar atazanando as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. E que pelo poder do teu Santo Espírito sejamos tocados a cada momento para aprender, meu Pai. E, meu Pai, sermos transformados dia a dia até o último dia da nossa estar aqui nessa terra. Oramos e agradecemos a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar tocando um assunto muito interessante para nossas vidas. E é bom que eu gosto de sempre estar repetindo algumas coisas do Evangelho, mesmo sabendo, todo mundo sabe disso, mas é para reafirmar na nossa mente, no nosso coração. O Evangelho é um só. Não existe 4 evangelhos. O Evangelho é um só. O Evangelho é um evangelho que vem dos sinóticos. Sinótico quer dizer muito próximo um do outro, muito parecido. É o Mateus, Marcos e Lucas. João fala de antes de Jesus, a vinda de João Batista como precursor, falando sobre a vinda de Jesus.
E esses vêm falar a respeito da presença de Jesus, que Jesus, o ministério de Jesus, a mensagem que Jesus deixou para cada um. Então é bom lembrarmos sempre que Mateus falou para os judeus, Marcos falou para os gregos, os mais letrados, mais sabidos, e Lucas falou para os gentios, todo aquele que não é judeu. Então Lucas veio falar, lembrar que Lucas não caminhou com Jesus, Lucas caminhou com Paulo. Então tudo que Lucas fala foi por estudo, por leitura, por pesquisas orais e mesmo pelo ensinamento de Paulo. Mas ele fala muito para nós. Por que ele fala muito para nós? Porque este que nós falamos anteriores aí, a pessoa está no Oriente, nós estamos no Ocidente. Qual a diferença do Ocidente e do Oriente? Nenhuma. Que são convenções humanas. Certado de falar que lá é Oriente, aqui é Ocidente, então Bíblia. Aí são as religiões, são as guerras, os interesses humanos. Mas Lucas vem para falar conosco que não somos judeus, nós somos uma outra etnia. Então Lucas vem falando a respeito da caminhada de Jesus. Nós estamos saindo aqui do capítulo 16, que ele fala sobre as parábolas, fala sobre Jesus reprova os fariseus, aos contrastes que Jesus vai encontrando pelas caminhadas dele. Ele falava e era contestado. Ele fala acerca do divórcio. O divórcio é um problema que poucas pessoas entendem, mas o divórcio não é questão para a gente estar preocupado com o divórcio. Divórcio é pessoal, particular de cada um. Ele fala sobre o rico e o mendigo. Jesus sempre fala, Jesus está falando a respeito desse fato, o rico e o mendigo. Bem, aí nós chegamos aqui no capítulo 17, e nós vamos iniciar falando sobre os tropeços. Jesus está dizendo aqui os tropeços que nós vamos encontrar pela vida. Vocês vão encontrar tropeços pela vida. Então, todos nós deparamos com tropeços pela vida. Estamos sempre encontrando tropeços na nossa vida. É natural, faz parte da vida humana. Então ele começa a dizer a respeito dos tropeços, dos possíveis tropeços que vamos encontrar pela vida. Aí ele diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, capítulo 17, de 1 a 10, Lucas. Aí ele fala, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. É inevitável que venha escândalos. Os escândalos vêm. Às vezes uma coisa que escandaliza uma pessoa não escandaliza a outra. Então não adianta você dizer, um escândalo pessoal de cada um. Cultura. Mas ai do homem pelo qual eles vêm, porque todo escândalo ele traz uma consequência.
Aí diz assim o verso 2: melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar uns destes pequeninos. Desse pequenino, o que ele está referindo a pequenino? Pequenino ele está dizendo, ele está falando, nós podemos imaginar que Jesus sempre falava com os discípulos de perto, aos discípulos. Porque Jesus sempre que ele fala, ele está ensinando. Jesus não joga a conversa fora. Está sempre ensinando. Aí Jesus fala assim, ó, ele dirige aos discípulos dele e fala assim, ó, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que estão aí, que às vezes a gente olha para a pessoa, acha tão pequenininho, tão importante. E é comum, nós vivemos uma sociedade, em particular aqui no nosso continente, uma sociedade de escravizados. Todos nós somos escravizados de alguém, mas escravizando alguém também. Isso é uma cultura. Então ele diz assim, olha, esses pequeninos. Então, ele está dizendo que eles são escravizados. Então é muito interessante por que nós precisamos de internalizar esse ensinamento de Jesus no nosso coração, na nossa mente. Porque isso tem que ser o nosso padrão de vida. Nosso padrão de vida. Ó, o que nós vamos sair daqui pensando hoje? Hoje eu ouvi sobre os tropeços da vida. Quantos tropeços que eu já fiz na vida? Quantos tropeços que eu já vi as pessoas fazer e condenei, julguei pedra. Mas Jesus está dizendo que é inevitável. Então, nós temos que buscar esse padrão de vida. Que a palavra que o Evangelho mais fala é salvação. E ele diz que todos carecem de salvação. Então todos nós precisamos de salvação, precisamos de transformação de vida. Não tem ninguém pronto não. E nós, vamos falar uma verdadezinha para todos nós ouvir. Todo mundo é a mesma coisa. Nós agimos segundo os nossos interesses momentâneos. Às vezes, num momento diferente, eu não faria o que eu faço num determinado momento. Então, nós temos que internalizar esse ensinamento. Aí ele diz assim, ele vai continuando, ele diz assim, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Isso ele está colocando uma situação, né? Aí Jesus diz assim, acautelar, tenha calma, fique tranquilo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que é repreender? Xingar? Não. Na que ele falava, ó, você está enganado. Não é isso que você está falando, não. A situação é outra. Se você tem moral, é para falar. Se não tem, que calar. Se acontecer o caso que a sua contestação tem efeito, ele realmente está falando uma bobagem, uma coisa que ele não tem certeza, que não devia estar falando, aí diz, se ele se arrepender, perdoe.
Aí ele diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe, perdoe. Perdoe. É o que Jesus está ensinando. Mas nós não somos Jesus, nós carecemos de salvação, nós precisamos de transformação de vida. Por isso que eu costumo dizer que nós estamos no processo da salvação. Um dia eu já fiz muita coisa depois que eu conheci Jesus que eu não faço mais. Mas eu ainda tenho muita coisa que eu ainda preciso me libertar. Eu tenho consciência disso. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Exatamente. Quando ele está ouvindo, ele sente dentro dele. E nós, às vezes, sentimos dentro de nós como é difícil perdoar. Aí o apóstolo diz: aumenta-nos a fé, transforma-nos. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Isso aí precisa de um aprofundamento, de um pensamento muito grande. Fé, pede fé, pede fé. Não, isso é uma lorota, isso é mentira. Jesus está dizendo aqui o seguinte: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transforma-te no mar. O que Jesus está dizendo? Jesus está fazendo uma metáfora. Ele está dizendo assim: a fé, ela é crescente, como uma semente. A semente, você pega uma semente, a semente é viva, a fé também é viva. Você planta uma semente, ela vai viver, e o que ela vai acontecer? Ela vai ter vida, ela vai crescer. Na medida que ela vai crescer, ela vai movendo a terra, e aquilo vai longe, vai embora. Não é essa terra mentira, isso é uma lorota, uma bobagem, que não tem tamanho. A fé, se tiver fé, como um grão de mostarda, o fé é aquela vivacidade do grão de mostarda que está ali seco, não vale nada. Quando ela é enterrada, ela vive e ela rompe qualquer serra, qualquer coisa, joga tudo. É isso que ele está dizendo, a fé. Não é fézinho, só um tiquinho de fé, você faz o que você quiser. Não. Por que Jesus fala metaforicamente? Para nós fazermos uma análise em nós mesmos. Em nós mesmos. Aí o sujeito, certamente alguém perguntou: Jesus, mas não entendi, por que um grão de mostarda tão grande? Ele deve ter ensinado na época. Por que ele diz? Arranca-te e transplanta-te no mar, ela vos obedecerá. A fé, ela é automática. Ela é automática, é a transformação que faz na nossa vida. 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Quem faz isso? Não está
trabalha para mim, você é meu empregado, eu que pago. Você tem que fazer o que eu quero, primeiro sou eu. Por isso nós escravizamos as pessoas de acordo com o artigo, com aquilo que nós temos para escravizar. Nós escravizamos a pessoa, nós procuramos aquilo que nós podemos subjugar. Qual de vós tem um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado? Lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te a mesa. Mentira. Não, estou te pagando. É isso mesmo. Isso é a cultura humana. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, prepara-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Depois, se eu sou o chefe, eu sou o dono, você está aqui para me servir. Ao contrário, Jesus veio para servir. Nós estamos aqui para ser servidos. Nós, porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Não, você está pagando ele. Isso é a cultura humana. Por isso nós vamos ser salvos das condições humanas. E a salvação das condições humanas só pela salvação em Cristo Jesus, na transformação de vida, no negue-se a si mesmo. Se quer seguir, Mateus 24, 16, 24. Mateus 24, 16, 24. Mateus 16, 24 ou 24? Não, deixa eu ver aqui. Eu não estou com certeza. Deixa eu ver aqui. Não é 16, 24. Não é 16, 24. Não é 16, 24, 16. Sim, é aqui. É assim, eu falei errado. 16, 24. 16? 24. Ah, é isso mesmo. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se condicional, não é obrigado, é se quiser. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega. Isso é que é o mais difícil, é negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. A cruz é aquilo que nos tortura, aquilo que nos faz, castiga. Esse é que é a cruz. Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se nós cumprirmos apenas o que é ordenado a gente fazer, não fizemos nada, absolutamente nada. Nós temos que ser transformados. E nós só aceitamos a transformação se nos negarmos, se negarmos a nós mesmos. Essa é que é a questão difícil. Aí que nós vamos entender todo o ensinamento de Jesus.
Aí nós vamos encontrar com os tropeços da vida. Meus irmãos, vejam bem. Nós estamos falando aqui do verso. A conduta cristã. Diz que o versículo 2 do capítulo 17 de Lucas ensina a nossa responsabilidade para com os companheiros. Podemos ajudá-los ou ser ocasião de tropeço. Às vezes nós somos ocasião de tropeço para os outros. Quando nós entendemos a solução do problema dos outros, segundo o nosso entendimento. Por quê? Porque nós vivemos situações diferentes, situações de nascimento, de cultura, de situação econômica, financeira, é uma série de coisas. Então não podemos julgar ninguém. Às vezes, quando nós estamos querendo dar um conselho para as pessoas, para ajudá-las, nós estamos sendo tropeço na vida deles. Especialmente devemos ter cuidado de não prejudicar espiritualmente estes pequenos. Jesus, é o que Jesus refere àquelas pessoas que estão, às vezes, passando por uma dificuldade. Ao nosso ver, né? O versículo 3 e 4 nos recorda, não vamos citar outro, não, vamos lá. Há 3 coisas no versículo 3 que devemos praticar. Versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Há 3 coisas no versículo 3 que devemos praticar. Primeiro, tomar sentido de nós mesmos. Nós mesmos. Nós temos facilidade para resolver o problema dos outros. Examinar nosso espírito e procedimento. 2. Admoestar o irmão pecaminoso. Admoestar quando é que nós dissemos, se ele tocou no assunto que ele está enganado, admoesta para esclarecer da verdade. Mas se você não tem certeza da verdade, não tente esclarecer. 3. Perdoar o irmão arrependido. Ah, mas ele não arrependeu, isso é problema dele. Você que tem que arrepender, eu que tenho que entender, eu que tenho que perdoar, ele tem que arrepender, não, eu que tenho que perdoar. Você vai arrepender, não, esse é problema dele, eu tenho que perdoar, apesar dos pesares. Sobre aumentar a fé, versos 5 e 6. O Senhor ensina que a fé se desenvolve pelo crescimento interior, não por crescimento exterior. Paletó e gravata, vestido comprido, não rapar o cabelo debaixo do braço, nem o cabelo da perna, nem cortar cabelo, nem usar pintura, não altera coisa nenhuma. O Senhor ensina que a fé se desenvolve pelo crescimento interior, não por crescimento exterior. Que a mínima fé em Deus e na sua palavra pode operar maravilhas. Notemos, porém, que a fé necessita de base. Precisa poder alegar uma convicção fundada na palavra e vontade de Deus.
Por isso nós precisamos ter experiência. Precisamos ter experiência. Qual que é a experiência? Se Deus não nos der experiência pessoal, não adianta Deus nos dar casa bonita, condições de vida, não vai resolver o nosso problema, porque o nosso desejo não tem limite. Nosso desejo não tem limite, ele é progressivo. Tem que ter fundamentação, tem que ter fundamentação. Enquanto nós não entendermos qual a nossa real situação, qual a nossa condição, então ninguém falar para a gente que a gente sabe. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não adianta você ouvir lorota, você tem que ouvir os ensinamentos de Jesus. Antigo Testamento, a situação da rainha, não sei o que, rei fulano de tal, profeta, isso não interessa. Isso é uma condição antiga de um povo, de uma pessoa. Hoje é transformação espiritual, é entender o que é o mundo. Devemos desconfiar de qualquer fé que não tenha outra origem, que não seja os ensinamentos de Jesus. Ensinar a perdoar. Porque o Evangelho fala de você perdoar, não obrigar com Deus. Mentira, o Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que você tem que perdoar. Perdoar é morrer aquele assunto dentro da gente. Mas eu não consigo. Então é o processo da transformação. Fé como grão de mostarda. Que há na semente da mostarda que ilustra a fé. Podemos observar. A vida na semente da mostarda, tanto que ela vive, ela revigora, ela dá uma sementinha desse tamanho, vira uma árvore. A semente não é como um grão de areia. Grão de areia ainda pode plantar com fertilizante, não vai virar nada, é areia. Não tem vida. A fé é uma partícula, a semente é uma partícula viva. A areia não é partícula viva. A fé precisa ser viva, está dentro de nós. B. Há poder. O pequenino rebento rompe a terra, tornando-se em árvore. Assim, a fé, embora pequena, pode desenvolver-se a ponto de poder atirar uma montanha ao mar. Pode crescer. A fé é a confiança em Deus que leva o homem a descansar na sua palavra. Essa confiança cresce na experiência. D. A fé é humilde, pequenininha. A fé lança a mão do poder de Deus e nada faz por poder próprio. Por isso confessa, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Outra lição desse trecho refere-se ao serviço. 7 a 10. O propósito de Cristo não é ensinar com que, mas ensinar com que espírito devemos servir a Deus. Não há virtude extraordinária
em cumprir o dever. Meus irmãos, não podemos desanimar. Fácil não é fácil. Não. Luta todo dia. Tropeço todo dia. Medo todo dia. Mas nós precisamos de, primeira coisa que nós precisamos de entender na nossa caminhada é que a nossa caminhada tem fim. Talvez o fim seja hoje. Não adianta ver, cara. Nós precisamos de ter consciência disso. Não, as coisas a gente precisa ter consciência. Ó. Ninguém nasce bom. Ninguém, por mais importante que seja, mais doutor que seja, mais rico, poderoso ser, vai morrer. Não tem jeito. Então, são coisas que a gente precisa de refletir, pensar. Olha, porque eu frequento a igreja tal, vale nada. A instituição está cuidando dela. A instituição está cuidando dela, de expandir, de crescer, de tornar poderosa. Ela não está preocupada com você. Ela vai dar para você, ela vai te vender o produto dela. Qualquer instituição que você pensar, está vendo o produto dela. A forma é a transformação de vida em Cristo Jesus. Se transformar segundo o filósofo tal, não sei o que, vai ficar do mesmo jeito. Pode adquirir outros tropeços, mas vai continuar só pela fé em Cristo Jesus. É isso, meus irmãos, que é a nossa vida, que é a nossa experiência. É a certeza, é parar e avaliar. Uma coisa muito importante da nossa vida é a gente procurar ver de onde nós viemos. De onde nós viemos. Como nós estamos, como nós pensamos, como nós estamos pensando. É isso que é importante para a nossa vida. Agora, é o processo. A gente vê pessoas aí de uma hora para outra fazer uma transformação. Não adianta. Transformação lenta, gradual, topis, cai, levanta, e vai. O importante é lembrar que estamos na caminhada. Amém? Fica essa palavra para a nossa meditação. É um bom lenitivo para a nossa semana. Amém?